passar a noite brincando na casa um do outro. Bem-vindo a todos. A gente está trabalhando muito para ter essa reunião híbrida, tanto online quanto pessoalmente, né? A gente sabe que é difícil, às vezes, alocar um pouco de tempo para participar aqui. Então, bem-vindos. Eu vou começar com a chamada aqui dos participantes. Did you provide the logistics, Castle? Not yet. I can Okay. do that. Great. So I'll pass it to Castle from ERG, who's going to go through some of the. Kessel, você trouxe a logística? Ainda não, eu vou apresentar aqui a logística. Thank you. Hello, everyone. My name is Kessel. Obrigado, bem-vindo a todos, meu nome é Kessel, eu trabalho, sou empresa de organização de eventos online, você não consegue me ver, mas eu estou aqui. Eu vou começar trazendo informações de logística para os participantes dessa reunião. Essa apresentação está disponível com intérpretes simultâneos em espanhol, crioulo haitiano, vietnamita, mandarim, português e crioulo haitiano. Agora eu vou pedir para os intérpretes irem para o canal de inglês, acenarem e falarem uma frase para informar que todos podem participar através do ícone de interpretação e selecionar o idioma. Então, por favor, eu vou pedir para o intérprete de espanhol começar a passar a mensagem. Thank you. Mandarin. Thank you. Vietnamese. To our Vietnamese interpreter, could you quickly switch into the English room and say the phrase, if you would like to participate in Vietnamese, please select the interpretation icon and select Vietnamese. Wonderful, thank you. Portuguese. Wonderful. Cape Verdean Creole. Thank you. And Haitian Creole. Thank you. All right, now, as we've said in several languages so far, Zoom attendees. Obrigada, então a mensagem foi dada em diversos idiomas. O participante pode clicar no ícone do globo e selecionar o idioma de preferência. Por favor, para os que falam inglês, selecione inglês para que você possa também ouvir a interpretação para o inglês em algum outro idioma. O Closed Captions também vai estar disponibilizado no ícone CC. Ele é gerado automaticamente em inglês para essa reunião. Se você é um participante virtual que quer estar usando por telefone, clique no ícone perto do ícone do microfone e mude para o áudio do telefone, se você quiser participar dessa maneira. Os participantes virtuais podem enviar e-mail
para meetings@erk.com com qualquer pergunta relacionada à logística. Ou, se você tiver alguma dificuldade também em escutar alguma coisa, você pode deixar sua mensagem ou pedir uma ajuda na caixa de perguntas e respostas. Se você gostaria de uma cópia traduzida dessa apresentação, por favor, visite o site do Conselho de Justiça Ambiental, que está agora aqui no chat. Você vai achar as apresentações traduzidas aqui na página. Por favor, saiba que essa reunião está sendo gravada e que mais tarde ficará disponível. O link será postado no site de Justiça Ambiental, nesse mesmo link aqui no chat. Se você tiver alguma pergunta, os participantes virtuais podem enviar para a sessão de perguntas e respostas, que é o Q&A. Para fazer algum comentário ou pergunta, por favor, use o ícone de levantar a mão, o Raise Hand, na parte de baixo do Zoom, e eu vou tirar do mudo e você vai poder fazer o seu comentário verbalmente. Se você quer fazer um comentário em outro idioma, por favor, fale no canal do outro idioma e o seu comentário será interpretado para inglês. Se você não quer fazer um comentário oral, você pode também escrever na caixa de perguntas e respostas e eu vou ler em voz alta. Para os participantes presenciais, por favor, falem perto do microfone para que todos possam ouvir. E, por último, para todos os palestrantes, por favor, falem devagar para que os intérpretes possam ter tempo de traduzir. Use linguagem simples, por gentileza, e evite o uso excessivo de acrônimos. Eu gostaria de lembrar a todos os membros que a gente também tem a participação por telefone e não usem o chat para nenhuma comunicação entre os membros do comitê em acordo com a lei, com o regulamento de reunião aberta. Agora eu vou passar a palavra para Maria Belém. Obrigada, Castle. Eu quero agradecer o pessoal da United Congressional Church, que está aqui agora, e as pessoas que estão participando. São pessoas de várias comunidades diferentes e que fazem essas reuniões híbridas. Também quero agradecer às cidades e Commonwealth, e também ao conselho que se locomoveu para fazer essa reunião híbrida. Por favor, a gente tem alguns lanchinhos e água. E obrigado também por ajudar com o transporte para as reuniões e com todos os detalhes. É um pouco complicado, mas a gente está aqui fazendo essa reunião híbrida. Agora, eu vou passar para a agenda. No próximo slide. Ótimo, vamos fazer a chamada. Algumas perguntas e comentários do público. Nós começamos a implementar uma sessão de comentário público no começo da reunião e também no final da reunião, para que as pessoas não tenham que esperar muito, né, para intervir. A gente vai tentar responder cada pergunta. É óbvio, também se tiver alguma coisa urgente, pode sempre pedir para intervir. E temos aqui também convidados do Departamento de Recursos Energéticos, que vai falar de hidrogênio. E vai falar um pouco do estado atual. E também não vamos permitir, mais uma vez, a gente vai permitir comentários públicos dos participantes, quando apropriado, né? A gente também vai tentar responder. Então, agora eu vou fazer a chamada. Kalila. Olá, eu estou aqui. Madeline Fraser Cook. Oi, eu estou aqui. Oi, boa noite. Eu estou aqui. Obrigado. Cheryl Holly. Eu estou aqui. Também estou aqui. Namrina Kapoor. Eu não sei se ela já chegou. Lydia Lowe. Aqui. Marcos Luna. Também estou aqui. Peter Matthew.
Acho que ele não conseguiu chegar ainda. Ah, não. Chegou. Parece que ele está acabando de entrar. Peter, você pode sair do mudo. Tirar do mudo, se quiser. A gente está fazendo a chamada, então você só precisa falar aqui. Eu estou aqui. Pronto. Obrigado, Peter. Maria Belém está aqui. Sofia Owen. Jen Selenetti. Patricia Spence está aqui. Presente. Arizona. Vai, Celtas. Miles Gresham, aqui. Ok, obrigada a todos por estarem aqui e participar. Vamos abrir para os comentários públicos, tanto virtualmente quanto presencialmente. Então, se todos puderem, por gentileza, levantar a mão para fazer o comentário e quiser fazer uma pergunta ou comentar. Queria falar rapidamente. Você fez a aprovação da minuta? Não, não fiz ainda, Kessa. Obrigada por lembrar. Então, vamos fazer a aprovação da minuta, das minutas. Então, se eu puder, se alguém puder, por gentileza, fazer uma moção para aprovar as minutas. Foi feita a moção por Chen? E foi apoiada a moção? Todos em favor, digam sim. Alguém se opõe? Eu me abstenho, eu não estava presente. Eu sou Caroline Horn, eu não estava presente também, então me abstenho de votar. Se eu também tiver que me abster, a Melissa que falou? Eu não sei se eu perdi a reunião, eu estava lá, não sei se eu estava lá, eu tenho que ver as minutas, desculpa. Eu estava lá sim. Eu não estava lembrando, mas eu estava sim, eu participei. Ok, obrigada. Então vamos passar para os comentários abertos. Comentários públicos. Sim, obrigada. Um lembrete para todos que estiverem online. Se você quiser deixar a sua pergunta na seção de perguntas e respostas, você pode também, ou você pode fazer o comentário verbalmente. É só eu fazer clicar no ícone de levantar a mão, raise hand, da mãozinha, e eu vou tirar você do mudo. Se você estiver pessoalmente, pode vir até o microfone também para fazer o comentário. Eu peço, por gentileza, que o comentário se limite a 2 minutos, para dar tempo de todos falarem. Eu vejo aqui David Dow, que está querendo fazer um comentário. Por favor, pode tirar do mudo. Vocês estão me ouvindo? Sim. 2 semanas atrás, eu participei na reunião de Justiça Ambiental Nacional de APA, e uma das apresentações foi dada pelo Conselho de Justiça Ambiental, foi sobre justiça energética e mudança climática. E eles tinham palestrantes do Comitê de Justiça Ambiental, dando uma visão geral, mas também tinha pessoas relacionadas à população de justiça ambiental, contando as coisas que acontecem com eles a nível local. E eu queria recomendar, se é possível, fazer uma apresentação com o Comitê de Justiça Ambiental de Massachusetts e os apoiadores locais, se você é algo que vocês possam considerar. Obrigada. Obrigado. Tem mais alguém online, Kessel? Eu não vejo mais ninguém. Deixa eu verificar a caixa de perguntas e respostas. Não tem nenhum comentário aberto. Vamos passar para os comentários presenciais. Boa noite. Deixa eu pegar meus óculos aqui. Obrigada por estar aqui hoje. Meu nome é Walensky, eu sou a antiga conselheira da cidade aqui e também ocupei outros cargos.
Eu não vou falar muito disso, mas eu estou querendo falar de forma geral. Uma das coisas que eu queria... Eu... Está um pouco inaudível, o microfone cortando um pouco. Eu vou falar um pouco sobre a população de justiça ambiental e o censo. A comunidade... Não sei se teve uma resposta para essas perguntas, teve outra reunião, talvez presencial. Perdão, não estamos... Os intérpretes estão com dificuldade de entender o microfone, talvez seja algum problema online. Um minutinho, eu vou interromper para ajustar o áudio. Ok, vamos sentar mais uma vez? Eu acho que eu tenho que falar um pouco devagar, mas acho que eu vou usar os 2 minutos. Não, se você passar, tudo bem. Posso começar pelo começo? Então, meu comentário foi sobre a população de justiça ambiental, que por alguma razão o censo determinou que eles não são mais considerados pelo Estado como população de justiça ambiental. Como é que eles recebem essa notificação? Em algumas comunidades na parte leste do estado, tem muita localização, muita organização local que está se atualizando nesse assunto, mas tem muita comunidade, por exemplo, no oeste de Worcester, que provavelmente não tem representação, não tem alguém acompanhando, e eles nem sabem o que é população de justiça ambiental. Então, o que acontece se eles não são designados como população de justiça ambiental? Se tem 10 pessoas que se inscreveu para ser considerado, não sei quem é que vai ser responsável por isso. Então, eu acho que é algo que eu queria ver ou esclarecer. Para mim, esse é um sinal vermelho sobre esse assunto, porque uma vez que a população era de justiça ambiental e não é mais, eu queria que eles ficassem sabendo como lidar com essa situação. Outras coisas que eu acho legal, eu agradeço tudo que vocês têm feito aqui, porque tem sido bem longo para o Conselho de Justiça, tem sido uma grande jornada para o Conselho de Justiça Ambiental ser reconhecido no estado inteiro e também ser respeitado, né, como lei. Nas comunidades locais, o governo o governo local às vezes não entende a responsabilidade que eles têm, né? E eu sei que nas comunidades locais eles falam que o assunto não envolve as agências estaduais. Enfim, eu acho que eles deveriam ser convidados quando eles vêm quando o assunto vem para... Eu acho que os candidatos deveriam poder se candidatar para verem as listas das agências e organizações locais que podem ajudar na parte oeste do estado. Tem bastante organização do lado leste e alguns deles nem ligam para o que está acontecendo na vizinhança. E eles a gente precisa estar em contato com eles. Eu acho que perdi um pouco o fio da meada, mas eu acho que é um projeto fantástico para nos ajudar a conectar com as pessoas e fazê-las entender que não é somente a população de justiça ambiental, mas também as pessoas que governam essas populações a nível estadual e local. Gostaria de ver os oficiais do governo local e estadual se instruírem sobre essa situação e ver como eles podem ajudar. Eu não quero ser responsável por isso, mas eles deveriam ver como eles podem assistir, ajudar, né, o Conselho de Justiça Ambiental e as agências estaduais nesse trabalho de conscientização da população de justiça ambiental. Queria muito ver isso acontecer. Quando eu estava no Conselho da cidade, a gente foi
forçado um pouco a falar dessa questão da reunião, lei de reunião aberta. A gente tinha que sentar lá e ver a apresentação estadual. Não sei se isso pode acontecer aqui. Não sei o que acontece se isso acontece aqui no Conselho de Justiça Ambiental, para que as pessoas que possam fazer parte do conselho, são eleitos para representar as pessoas, saibam como eles podem ajudar as pessoas que eles deveriam ajudar, né, a população de justiça ambiental. Não sei se isso já está acontecendo ou se é algo que poderia acontecer, mas eu acho que, em todo caso, a divulgação pode melhorar. Eu não queria falar disso a nível estadual, porque eu acho que a nível local, o Conselho de Justiça Ambiental já pode dar conta desse trabalho. Muito obrigada. Tem uma pergunta, a questão sobre a responsabilidade, de quem é a responsabilidade para alertar a comunidade, não sei se está claro. Eu não sei se eu poderia dizer quem é o responsável, se é o município ou o estado, mas é uma ótima questão que você levantou. Quando as populações mudam, quando eles são designados de justiça ambiental ou não, e talvez depois, enfim, é uma questão importante. Vamos reportar essa questão e pensar como a gente pode fazer essa divulgação, como você falou. A gente se encontra a cada 2 meses, então você pode participar, tá? Mais algum comentário? Obrigado por vir aqui para a parte oeste de Massachusetts. Eu sou residente de Holyoke, antigo voluntário do Comitê de Planejamento e atualmente empregado municipal. Queria falar do que foi trazido à tona, a dificuldade que as pessoas têm para vir aqui. Eu fui no site e eu não vi uma agenda com o script do que está sendo falado aqui. Eu acho que é um possível problema que justificaria por que a participação é tão baixa aqui nessa reunião. Eu queria saber. Ok, obrigado. Muito obrigado. Geralmente a gente faz a estrutura para todas as reuniões do mesmo formato, então algumas coisas são repetitivas ou a cada 2 meses, né? Mas a gente vai discutir esses assuntos e esse assunto não estava na agenda realmente. Então, muito obrigado. Vamos tentar distribuir com o convite inicial. Não sei se está funcionando aqui. Eu sou Rick Purcell. Eu moro aqui em La Jolla. O Comitê de Justiça Ambiental aqui em Holyoke, eu queria dizer que muitas vezes se ele não é bom o suficiente para Longmeadow, ele não é bom o suficiente para essa nossa cidade. A gente tinha uma usina de carvão e as crianças aqui tinham asma, uma taxa grande de asma, e o Comitê de Justiça Ambiental, eu queria agradecer por eles terem nos ajudado a baixar as taxas de asma. A gente tem muita energia limpa, a gente tem uma planta hidrelétrica e muitos painéis solares. E o governador Baker disse que tudo ia ficar verde, né, limpo até 2050. Eu acho que 2050 é muito longe. A gente precisa... a cidade precisaria ser 100% neutro na emissão de carbono, mas talvez a gente baixou um pouco, talvez no verão ou no inverno, no verão, quando o ar-condicionado está rodando bastante. Eu queria saber como é que a gente pode se tornar neutro na emissão de carbono permanentemente, porque a gente tem energia solar, a gente está estocando alguma dessa energia e a gente é 100% neutro na emissão de carbono o tempo inteiro. Mas como é que vocês podem nos ajudar, o nosso município, manter a energia limpa aqui? A gente tem um moratório de gás, a gente não tinha até que a gente começou a participar dessa negociação com a Colômbia.
a gente abriu as portas para que eles possam receber mais gás lá. Gás não é limpo, não é energia limpa, não, ele é um poluente. As empresas de gás dizem que é energia limpa, mas não é. Aqui, e é um problema grande no oeste de Massachusetts. Eles estão tentando construir uma linha de distribuição em Springfield. Eles fizeram um tour dos políticos a nível estadual sobre a transferência da estação de Springfield, perto do cassino. E eles fizeram um grande tour, né? E eu fiz uma pergunta simples para os funcionários. Como é que isso vai nos ajudar a nos tornarmos neutro na emissão de carbono? A segunda pergunta foi: quem é que está pagando por isso? E o Conselho de Justiça Ambiental falou que a gente não tem capacidade de pagar por isso. E aqui eu sinto que eles usam a gente para despejar todos esses dejetos, e eu queria saber o que o governo de justiça ambiental pode fazer para nos ajudar a mobilizar a municipalidade, o município, e também a nos tornarmos 100% neutro na emissão de carbono e virar um exemplo para o estado inteiro. E depois a gente pode falar, quando a gente se torna 100% neutro na emissão de carbono, como eu falei, tem vários estados, nas cidades no estado, que já são 100% neutros na emissão de carbono. Então, queria falar sobre isso. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui hoje. Eu acho que não tenho uma resposta específica, mas são pontos muito importantes e temas importantes sobre a asma e a saúde pública e os objetivos climáticos a nível estadual. Também a questão da redução das emissões e atingir os nossos objetivos climáticos. Tem mais alguém? Online, Castle? Sim, temos um comentário de Kristen Mello. A Kristen falou: o Conselho poderia, por gentileza, compartilhar qualquer ponto de vista sobre as propostas de armazenamento de energia e os possíveis efeitos, tipo incêndio, por exemplo, em bairros de justiça ambiental já sobrecarregados? Como a gente pode equilibrar o ônus e o benefício da energia limpa? E quanto ao armazenamento de baterias químicas, Springfield foi a proposta de construção acima do aquífero de Westfield, quando essa energia seria armazenada para os clientes de Eversource, nenhum dos quais moram em Westfield. Então, portanto, nossa água potável correria todo o risco, mas outras pessoas receberiam energia. Agradeço antecipadamente por qualquer esclarecimento. Tem mais algum comentário? Parece que não. Ok, estão falando de energia. Eu não vou fazer com que você responda todas essas perguntas sobre energia e armazenamento de baterias, mas eu gostaria de convidar David, do DOER, se você quiser apresentar o seu time, ou a Deputy Commissioner, assistente de comissariado, Joanna, se também estiver online e quiser falar algumas palavras. Eu vou promover a Jenna a palestrante. Talvez ela esteja entrando em alguns momentos. DOER é o Departamento de Recursos Energéticos. Desculpa, eu fui migrada como palestrante. Espero que vocês consigam me ouvir. Eu sou Joanna Troy, do Departamento de Recursos Energéticos. Eu sou assistente de comissariado. Estou muito feliz aqui em falar hoje com o Dave sobre o nosso trabalho sobre hidrogênio e ouvir os comentários públicos. A gente vai apresentar as nossas políticas atuais e espero que a gente possa continuar colaborando com o Conselho de Justiça Ambiental sobre o armazenamento de energia e os objetivos de energia limpa. Eu ficaria muito feliz em ouvir todas as perguntas que vocês têm e vou tentar responder tudo o que for perguntado. Muito obrigada. Meu nome é Dave Luz, como a Maria Belém falou, e eu sou o coordenador de energia renovável do Departamento de Recursos Energéticos. Eu trabalho primariamente com combustíveis
que é assim que eu terminei trabalhando com hidrogênio. Eu estou aqui hoje com a Alison McGoon, que faz parte do time de desenvolvimento de hidrogênio, energia limpa, e outros membros do time, como Chevy Brown, Sarah Cullen, que eu acho que está online também, não tenho certeza. Hoje vamos falar do trabalho que a gente vem fazendo sobre hidrogênio, que é uma parte pequena, mas potencialmente muito importante, sobre como a gente vai atingir nossos objetivos de energia limpa. Tem alguns slides aqui que para apresentar aqui na tela, à medida que a gente vai falando. Eu pretendo hoje me apresentar, como eu acabei de fazer, e discutir alguns dos objetivos. Eu queria falar um pouco do que é hidrogênio. Eu entendo que o Conselho de Justiça Ambiental tem bastante, vem de bastante contextos, então traz uma expertise bem miscigenada. Então eu quero falar disso de forma geral para a gente alinhar onde que o hidrogênio entra nos objetivos atuais de carbono e neutralidade de emissão de carbono e mudanças climáticas e os objetivos para um futuro limpo até 2050 em Massachusetts. Então, o nosso trabalho chama-se Hydrogen Roadmap, que é uma jornada de hidrogênio, essencialmente uma estratégia para desenvolver o que a gente está chamando de uma estratégia para o uso, né, do hidrogênio, tecnologias semelhantes nesse estado. Esse problema foi trazido por pessoas e continua um debate importante sobre o que é o hidrogênio limpo, e uma das recomendações que gostaríamos de ter do Conselho de Justiça Ambiental seria uma primeira tentativa de trazer algumas ideias para vocês e ouvir os seus pensamentos sobre como isso pode ser integrado em como a gente lida com o hidrogênio e os próximos passos. Então, por favor, o próximo slide. Nossos objetivos hoje à noite são introduzir o conceito de hidrogênio e a descarbonização, trazer um contexto sobre a jornada de hidrogênio. Isso vai ser uma aula de hidrogênio básica, tá? Quando você pensa em hidrogênio, a gente pensa no high school, a primeira caixinha da tabela periódica é o H, tá? É um condutor de energia, condutor energético. As ligações que ele faz para ligar aos seus outros átomos quando são quebrados liberam energia, e isso é útil como geração. O hidrogênio tem um grande conteúdo de energia e potencialmente nenhuma emissão de carbono quando manuseado corretamente, o que faz o hidrogênio uma alternativa atraente para a energia limpa, especialmente nas áreas que são difíceis de eletrificar, de tornar elétrico, processo de eletrificação, né? E descarbonização. Eletrificar seria tornar a nossa grade de emissão de geração energética livre de carbono, e isso poderia ser usado para aquecimento, transporte, claro, eletricidade também. O hidrogênio pode ser usado como combustível, pode ser usado para armazenar energia, pode ser usado como fonte para outros combustíveis ricos em energia. Os modos de produção, transporte e armazenamento e uso de hidrogênio não impactam a neutralidade de carbono. Alguns exemplos de como a gente usa hidrogênio atualmente. É uma tecnologia implementada para transporte neutro da emissão de carbono pelo UPS e FedEx. Eles têm uma frota de hidrogênio que é alimentada por células de combustível de hidrogênio. Também temos outros tipos de transporte que são feitos por hidrogênio. Em muitas localizações, eles estão usando células de hidrogênio para geração de eletricidade estática, né? Quer dizer, estática no sentido de não móvel. Por exemplo, nos portos no Havaí, tem
tem um monte de estabelecimentos em Massachusetts que usa, por exemplo, o Home Depot é uma loja, né, que em Massachusetts também usa células de hidrogênio. Próximo slide. Esse slide fala, é um pouco difícil ver aqui o gráfico, mas é o gráfico sobre como vamos atingir a neutralidade do hidrogênio, neutralidade de carbono até 2050. Essa parte amarela aí no meio, que vai aumentando à medida do gráfico com o tempo, né? Leva mais ou menos uns 20 anos de eletrificação, e as duas fatias embaixo são combustíveis fósseis, que teria a tendência a declinar nas próximas décadas. E se você conseguir fazer um zoom aqui, tem uma parte verde que começa em 2035 e cresce até 2050. Essa camada aí é a camada de hidrogênio. É isso que a gente está trabalhando. É uma parte muito pequena, né, da nossa solução, mas ela pode ser gerenciada para que, quando for necessário, a gente implementar adequadamente. Próximo slide. Temos aqui algumas ideias ou pensamentos sobre como a gente vai fazer a jornada do hidrogênio, como a gente usa, os objetivos, como ele alinha com os objetivos climáticos e os setores que vamos focar, setores que a gente chama que são difíceis de descarbonizar ou de eletrificar. Isso pode incluir departamentos como, por exemplo, transporte pesado, veículos com 18 rodas, fretes, ou veículos aquáticos até, grande, ou que usam baterias grandes, veículos que precisam de um tempo de carregamento maior, que teria que ficar offline enquanto carrega. Também tem um grande setor industrial de uso de eletricidade, que a eletrificação seria proibitiva no sentido de custos, como manufatura de cerâmica, de vidro, cimento, e eles precisam de uma alta concentração de calor, então a eletrificação não funciona muito bem. Essa abordagem não funciona muito bem. Tem outros setores também, como armazenamento, hospitais e instalações de segurança pública, que precisa ter um backup, né? Uma reserva confiável de bateria. E se a gente juntar as células de hidrogênio, combinando com fontes de calor, talvez o hidrogênio possa fazer parte dessa solução. Próximo slide. Uns 2 anos atrás, a gente começou a trabalhar com 6 outros estados na região Nordeste para fazer uma proposta ao Departamento de Energia sobre o que a gente chamou de Hydrogen Hub, que é que a gente chamaria de centro de hidrogênio, central de hidrogênio. A gente não teve sucesso nessa abordagem, mas durante o processo a gente começou a coordenar como as nossas estratégias seriam alinhadas para implementar tecnologias de hidrogênio em Massachusetts e na região, especialmente no Nordeste, onde os estados são bem aglomerados e temos problemas de transporte, e precisamos coordenar com outros estados que também trabalham com o transporte em conjunto. Então, a eletrificação continua sendo nosso objetivo principal, a estratégia para descarbonização e o uso de hidrogênio vai focar em alguns setores mais restritos. A gente espera recomendar com essa jornada de hidrogênio algumas ações específicas que a gente possa fazer, como fundos para agências estaduais, ou talvez como a gente possa apoiar projetos de demonstração públicas e privadas, modificar políticas atuais sobre combustível e armazenamento e coisas do tipo. A gente quer se certificar de que, à medida que a gente vai desenvolvendo esse assunto, a gente vai trazer educação adequada para as partes interessadas e o impacto
positivos e negativos, né, no uso de hidrogênio. A gente quer que as comunidades saibam completamente desses impactos. O uso de alguns casos o uso de hidrogênio para alguns casos traz benefício para a economia, as comunidades que são localizadas também perto delas, né, das que usam essa tecnologia. A gente também quer certificar de que o hidrogênio limpo seria distribuído de maneira equitável no Commonwealth, no estado, e de acordo com os princípios de justiça ambiental. A gente quer também se certificar de que todos teriam treinamento e engajamento comunitário. Próximo slide. Isso é um gráfico sobre o desenvolvimento da jornada. Essa caixa, essa quadrado grande aqui é o nosso escritório, o DOER, e o Mass CEC. A gente é responsável por desenvolver isso. A gente tem vários recursos, como a gente montou um grupo, um Hydrogen Advisory Group, que é o grupo de aconselhamento de hidrogênio. Carolyn Hahn faz parte do nosso grupo de aconselhamento de hidrogênio, ela é altamente capaz. A gente está preparando vocês hoje aqui, talvez sugerindo que a gente se reúna com o Justice 40, o grupo Justice 40, e depois, quando a gente estiver perto de terminar, a gente vai publicar para comentários públicos, abrir para comentários públicos para que as pessoas do mundo real possam ler e trazer comentários sobre esse assunto. E, claro, a gente vai compartilhar com os nossos chefes, né, no Departamento de Justiça Ambiental e os oficiais do governo, respectivamente. A gente espera que esse processo resulte numa jornada final, que seria disponibilizada final de agosto, começo de setembro. Teve um pouco de demora no nosso cronograma original, mas é um pouco mais difícil do que eu imaginei montar tudo isso. Próximo slide. Um dos problemas que a gente tem lidado durante esse processo é a definição de hidrogênio limpo. As pessoas que ouviram esse termo antes sabem que tem muita coisa diferente, tipo a jornada do carbono limpo, o impacto de carbono. Temos também o impacto do efeito estufa, tem o hidrogênio verde, que chama Green Hydrogen, que é produzido através de energia renovável elétrica, completamente livre de carbono. Tem outras duas abordagens que são livres de carbono. Uma delas você pode usar uma das maneiras principais que o hidrogênio é feito hoje é quebrar gás natural para liberar o hidrogênio. Você chama Steam Methane Reforming, é uma técnica que chama Steam Methane Reforming. Atualmente isso é feito de maneira abrangente, sem nenhum controle do carbono. O Departamento de Energia usou a definição que inclui Steam Methane Reforming, mas requer a captura de carbono. Tem outras maneiras que você pode também, além do Steam Methane Reforming, que é a reforma de metano a vapor, outras maneiras que são consideradas limpas, como energia nuclear. Em Connecticut, eles focam nessa energia nuclear como fonte de energia limpa de hidrogênio. Também tem outra maneira. Você pode usar gás de digestão anaeróbica, que não é considerado uma biomassa, mas não é considerado combustível fóssil, mas você tem que colocar uma captura de carbono e tem uns detalhes assim. Aqui em Massachusetts, a gente quer se certificar de que, a gente quer também que o Conselho entenda que isso aqui não é uma definição legal de hidrogênio, é uma política sobre como a gente vai usar nossos recursos para apoiar o crescimento do uso de alguns tipos de hidrogênio.
Então, isso é um fator importante à medida que a gente vai pensando nesse assunto. Como eu falei, o Departamento de Energia usa uma definição baseada na equivalência de carbono, que essencialmente inclui hidrogênio limpo e hidrogênio nuclear, mas também inclui hidrogênio que é usado, produzido por gás natural. Tem um debate federal, ou talvez eles estão fazendo uma nova lei sobre a produção de hidrogênio e o retorno um crédito tributário, né, um crédito fiscal, e para as empresas que estão usando, eles podem usar um crédito tributário, e isso vai influenciar também como a gente vai definir o hidrogênio, né, de forma final. Só para vocês ficarem sabendo, é um debate aberto e outras jurisdições também estão definindo hidrogênio, né, vendo maneiras diferentes de usar. A União Europeia, por exemplo, eu sempre faço referência que eles têm um padrão de hidrogênio limpo. Connecticut, o padrão de Connecticut também tem um padrão de hidrogênio non-GHG, que não emite de greenhouse, que acho que é o gás de efeito estufa, e permite o uso também do nuclear, né? E é uma energia renovável. O padrão de Nova York do hidrogênio limpo ele é produzido por um processo chamado electrolyzing, que é eletrolização, que usa água, tem algum impacto no uso da água, né? Eletrólise, perdão, correção da intérprete. O estado de Washington também fala do uso de biomassa e da digestão anaeróbica. Próximo slide. À medida que vamos nos aprofundando na questão do engajamento com as comunidades, a gente quer discutir alguns aspectos. E a gente gostaria que vocês considerassem. A gente vai falar desses assuntos hoje à noite, se vocês quiserem. E a gente vai também ouvir as recomendações do Conselho de Justiça Ambiental. Alguns dos pontos iniciais para a discussão, para a nossa conversa, é como a gente vai engajar com a comunidade, como a gente vai divulgar isso para a comunidade e para educar, para ter o envolvimento da comunidade, como é que a gente pode garantir os benefícios para a comunidade e que eles possam ser ligados diretamente às instalações que vão acontecer, que possam acontecer, e também os efeitos positivos e negativos. Tem comunidades que têm um grande impacto do uso de veículos pesados, com grande emissão, inclusive de diesel, e também a conversão de frotas para frotas de hidrogênio reduziria significativamente esse tipo de emissão. Como eu falei, tem a questão do impacto de água, do processo de eletrólise para a produção de hidrogênio, que usa bastante água, impacto na água, né? Então, teria alguns impactos locais, dependendo de como a água for distribuída a nível local. A gente quer ter certeza de que isso vai ser considerado na nossa discussão. Em como a gente promove a produção em diferentes áreas. Tem a questão da segurança também, do armazenamento e o transporte. A Associação Nacional de Prevenção de Fogo tem um padrão de hidrogênio que chama NFPA 2, que diz que Massachusetts adotou como armazenar e manusear hidrogênio. A gente quer que as comunidades locais saibam desses padrões, a gente quer educar a comunidade sobre isso. E, evidentemente, treinamento para oficiais do governo local e sobre a segurança pública. E o que a gente pode também trazer em termos de incentivos que o Estado pode apresentar. Como a gente vai ter certeza de que esses incentivos são usados adequadamente para trazer benefícios para a comunidade. A gente também vai discutir durante a jornada do hidrogênio todo o processo que a comunidade precisa para desenvolver os benefícios, um plano de benefícios, desenvolver em cima das preocupações locais e como isso pode ser gerenciado, bem como os benefícios para o fluxo local de hidrogênio. Além disso, a gente pode ouvir também outras maiores considerações, outras considerações que a gente não mencionou, que vocês possam ter.
Próximos passos, como eu falei, vamos fazer o roadmap, que é a jornada de hidrogênio, projeto, incluindo os comentários que são ditos aqui e também as recomendações de justiça ambiental. Também vamos falar com o grupo de aconselhamento que vai se reunir sobre a questão da equidade. Também acho que vocês vão trazer bastante muitas observações interessantes, importantes. Pessoas que falaram que têm experiência com comunidades que usam hidrogênio. E depois a gente vai publicar a jornada e o plano de ação. A gente quer ter certeza de que a gente vai ter um plano adequado e as recomendações sejam implementadas. Tem também a questão do acompanhamento do progresso. Isso também muito importante, uma vez que a gente vai publicar o projeto, né, de jornada do hidrogênio. E é isso. Com isso, eu vou encerrar essa apresentação e vou parar um pouco para se alguém tiver alguma pergunta para o conselho. Ou uma pergunta do conselho. Eu vou esperar levantarem as mãos, mas acho que a Cadila vai começar. Eu queria um esclarecimento, que o hidrogênio limpo vai ser uma das vias, um dos caminhos que o Estado está investindo? Vai ser uma solução para o plano até 2050. Uma das coisas que uma das coisas que a gente vai se certificar é ter certeza de que tudo vai ser feito de maneira eficiente e segura. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte: o que está sendo escrito atualmente não garante que o resultado de 2050 é o que vai acontecer. Mas pode continuar. Não, eu queria só esclarecer. A definição de hidrogênio limpo é um dos tópicos que está sendo discutidos na jornada de hidrogênio. Eles trazem um número de opções que são discutidas e a gente gostaria que a jornada contivesse a definição atual, mas eu acho que o Dave está falando é que a gente identificou o hidrogênio como uma das estratégias na nossa jornada, no nosso projeto. De certa forma, é uma das maneiras mais eficientes para eletrificar alguns setores marítimos, transporte, talvez a gente não tenha um setor que prominentemente movido a baterias. Por exemplo, veículos de alto carregamento, veículos pesados como com 18 rodas, de carga pesada. Essa tecnologia atual usa bateria de lítio e eles não usam hidrogênio, então poderia ser uma boa alternativa, mas faz parte do processo de planejamento. Eu tenho uma pergunta. Alguém levantou a mão? Legal. O Marcos parece que tem uma pergunta. Cheryl, não sei se foi você ou foi o Marcos. Não, tem uma pergunta rápida sobre o impacto no fornecimento de água. É só água limpa que pode produzir o hidrogênio ou vocês podem usar água não potável para gerar hidrogênio? Toda água precisa ser tratada, precisa ser filtrada, né, a certo nível, mas tem exemplo de até água marítima, água salgada, né, sendo usada. Temos várias fontes e a gente vai pensar também, isso seria uma das coisas a serem consideradas no processo, antes de decidir se a gente vai usar, por exemplo, o Quevin Reservoir para fazer hidrogênio. Provavelmente não vai acontecer, mas é uma coisa que a gente tem que considerar no processo de decisão, para que isso reflita nossas preocupações sobre isso. Tratamento de águas residuais pode ser usado potencialmente, dependendo do padrão de hidrogênio. Ok, muito obrigado. Marcos, e depois a Sofia, por favor.
Ok, obrigado. Obrigado pela apresentação. Eu vou falar um pouco, eu vou começar com algumas perguntas para esclarecimento. Quando você fala desses setores difíceis de eletrificar, você está falando de situações que usam células de combustível ou situações que precisam da combustão de hidrogênio? Não, a maioria, eu diria, seria no lado móvel, do aspecto móvel, de células, por exemplo, de transporte, que usam células de combustível. Por exemplo, como eu falei, veículos marítimos grandes, acho que eles não têm uma solução ainda, aviões também não têm uma solução para o hidrogênio não está começando a ser considerado para isso. O setor marítimo está considerando amônia, que é um produto que pode ser produzido do hidrogênio. Então, eles precisam de algo um pouco mais, um líquido mais denso, um combustível mais denso para o setor marítimo, e amônia é uma das coisas que a gente está começando a ser considerada para o setor marítimo, é a amônia. Talvez a gente não seja o estado que resolva essa questão, mas em Massachusetts a gente tem portos, né, que possam considerar o que será usado, qual tipo de veículo marítimo, embarcação marítima, transporte marítimo pode ser usado, tem um porto de Boston e Bedford. Tem muita coisa que está sendo considerada como um gerador reserva, com células de combustível, também combinado com calor por exemplo. Então, é uma mistura. Se você conseguir produzir hidrogênio para estocagem e usar o excesso da energia renovável para os dias mais ensolarados, digamos assim, em agosto, quando a gente produz mais eletricidade do que do que usa, né? Talvez o hidrogênio possa ser produzido e depois estocado. E tem algumas considerações sobre se isso pode ser usado na combustão para a geração de energia. Não é uma garantia, uma solução garantida, mas faz parte das considerações atuais. Obrigado. Queria continuar o que eu estava pensando sobre os usos. Eu sei que a definição de hidrogênio limpo parece estar focada na geração, no lado da geração, no aspecto da geração, com relação ao CO2 e o impacto de carbono, mas se eu puder falar da minha própria perspectiva, alguma das preocupações do Conselho de Justiça Ambiental são os impactos locais. Então, a gente está preocupado com os usos disso. As combustões são altas, a gente vê isso, fica logo nervoso. E eu queria saber quais são os critérios para esses usos especiais, esses casos de usos especiais que envolvem a necessidade de uso de hidrogênio de alguma forma, mas também, especificamente, queria saber se o uso de hidrogênio resultaria no impacto local, como a emissão de combustões. Então, eu estava curioso sobre isso, queria um pouco de esclarecimento. Obrigado. Eu posso te dizer de antemão, quando o hidrogênio entra em combustão, tem uma maior emissão de NOx do que quando a gente faz a combustão de gás natural. Então, isso eu concordo com você, faz parte das nossas considerações, esse controle tem que ser feito, onde esses casos de combustões em potencial podem aparecer, podem acontecer. Obrigada. Agora, por favor, a Sofia e depois a Caroline. Obrigado. E obrigada pela apresentação. Também tenho uma pergunta e queria trazer um feedback. Duas perguntas. Para começar sobre o que o Marcos estava falando, eu queria saber se tem alguma referência sobre
sobre a implementação adequada de hidrogênio, porque eu fiquei curiosa sobre das diferentes maneiras que isso pode ser usado. Então, a implementação adequada seria baseada em quê? Baseada do ponto de vista industrial ou do ponto de vista da comunidade? Imagino que sejam coisas diferentes. Também fiquei curiosa sobre o entendimento do ponto de vista legal, seria uma definição de política, mas eu queria saber como isso vai interagir com outras políticas e leis que estão sendo passadas a nível estadual e a nível local, onde as pessoas estão pensando também sobre hidrogênio. E também, outra pergunta que eu tinha, quando você falou do cronograma, eu estava esperando ter esse draft, essa primeira versão em agosto. Eu queria saber como é que esse cronograma vai se desenrolar. E depois eu tenho alguns comentários, mas eu queria ouvir, por gentileza. Sure. To address your first question, when I use the word deployment, I'm talking about specific sectors that the state would be supportive of. So it's a sector, it's not a geographic site deployment, it's a sector deployment. So heavy duty transportation, 18-wheelers, buses, trains, geradores de reserva, é isso que eu quero dizer quando eu falo implementação por setor diferente, sobre como a gente vai apoiar ou não apoiar certos setores. Eu vou te pedir de novo a última pergunta. O cronograma, a gente sentou e começou a pensar sobre o que a gente tinha e o que a gente vai querer investir em pesquisa para poder desenvolver a jornada, né, o projeto. A publicação original, a data seria julho, a gente adiou de 4 por 4 semanas. Não tem nenhum nenhum requisito legal estatutário para começar a educar as pessoas sobre esse assunto. Então, o cronograma, vamos dizer assim, a nossa capacidade é baseada no que a gente consegue fazer. Desculpa, eu esqueci a sua pergunta do meio. Era sobre equilíbrio? Era isso? Acho que era. Uma coisa que eu queria ouvir nos comentários públicos seria quando a gente está criando as recomendações e a jornada, covers a number of people. We're really focusing on that stakeholder engagement. Because yes, I think the ultimate outcome of having an industry that is sustainable, cost effective is important, but not at the disproportionate impact to communities. So all of the impacts are going to be part of our sort of matrix of trying to figure out. So any kind of help that this council or any kind of stakeholder can help us with what are the list of considerations so that we can try to balance them as best as we can. Meeting our climate goals is going to be a challenge. And I really appreciated how Dave sort of said that this is something that we recognize as not a very large policy in the sense that we... É algo que a gente vai começar a reconhecer no sentido de políticas para a eletrificação. A gente precisa começar a desenvolver uma estratégia o quanto antes, sobretudo no começo do processo de política, da criação da política, né? Em vez de deixar a indústria criar a tendência e depois fazer a política, a gente quer fazer o contrário, quer ficar adiante nesse processo da criação das políticas. Obrigado. Isso é bem útil. O meu processo... Eu queria falar um pouco de feedback e minhas preocupações sobre o hidrogênio. Do ponto de vista do processo, eu queria saber por que esperar para começar a educar as pessoas até que você tenha a jornada do projeto, quando essas coisas são tão técnicas e as pessoas precisam de uma educação contínua
sobre, sobre esse assunto, né? Ainda mais as comunidades que sofrerão os impactos. É só um feedback que eu dei quando eu falei com o Conselho de Conselho para uma modernização da grade elétrica. Joyce, acho que você não estava lá, mas se você quiser fazer um trabalho de engajamento comunitário sério, vocês não deveriam esperar para que haja um período de comentário público, para só então ter o feedback do público. Eu acho que essa parte sobre timing, né, o tempo certo, o planejamento, as coisas podem, isso leva um tempo, realmente. Substância, eu tenho algumas considerações sobre hidrogênio, a parte de combustão é uma coisa, mas de maneira geral, acho que assim, diante das inequidades que já existem em algumas cidades e os pontos principais de poluição e o que isso representa para o estado de Massachusetts, a gente tem que ser bastante intencional na definição que a gente está cunhando e quem é que vai ter o benefício, quem vai ter o ônus. Então, são duas questões materiais ou fundamentais, a análise do processo e o conhecimento dos impactos cumulativos. E outra coisa que eu queria falar são a parte sobre benefícios. A gente tem que ter bastante cuidado quando a gente fala sobre benefícios e limita isso a comunidades locais, benefícios, porque as comunidades não são monolíticas ou homogêneas. A gente tem um governo que fala da comunidade, tem múltiplos governos que falam de comunidades dentro da comunidade. Queria falar sobre uma coisa que não é somente econômica, ou que não traz somente benefício econômico, mas também engajamento de diversas maneiras. Again, that engagement takes a lot of time, and I know that the EJ office in particular is doing a great job of engaging with folks, and the Justice 40 working group is an important piece of that puzzle. But I think there are definitely other groups and coalitions that would love to be able to give feedback prior to the public comment period, if that's possible. Thanks. Thank you. I mean, the roadmap is the beginning of the conclusion of the roadmap is the beginning of our launch of this. So I would say that we can't go out and start educating people until we know what we think about it. So I think we want to make sure we have a handle on both how we think it should be deployed and things like that. But also, I mean, that's why we're here. That's why we've engaged with other groups, is we want to make sure that we're providing the appropriate amount of education as we launch our efforts. We have not launched. Vai divulgar as coisas de maneira adequada à medida que a gente vai lançando essa questão sobre hidrogênio. A gente não lançou ainda, né? Então é isso. Próximo seria a Caroline e depois a Lídia. Obrigada pela apresentação e pelo trabalho que vocês vêm fazendo para criar essa jornada. É um trabalho muito desafiador e vocês estão tendo que considerar bastante bastantes opiniões e nem sempre é consistente, né? Ela é consistente entre todos os interessados. Então, eu sei que tem muita diversidade, isso é difícil. Eu queria reforçar que a Sofia trouxe sobre educação. Eu entendo que isso é um assunto muito técnico. E tem muitas perguntas que as pessoas podem ter do ponto de vista sobre a geração
ou o transporte, ou o uso final, e de como isso tudo vai fazer sentido no final. Então, eu acho que a jornada precisa ter bastante tempo para poder educar de antemão as pessoas, porque a gente não precisa saber exatamente como vai ser usado, ou como ele é produzido, o impacto. O que vai ser importante é a transparência e sobre um assunto que não é necessariamente bem compreendido pelo público em geral. E eu acho que isso vem, como vocês falaram, vem com algumas conotações negativas. Então, eu acho muito importante ser transparente sobre o que o hidrogênio faz, o que é, o que não é, e fazer isso de maneira com antecedência para que esse contexto passe a existir e as partes interessadas possam ter uma perspectiva mais educada, em vez de, digamos assim, forçar tudo de uma vez só, e eles não conseguem ver o ciclo completo, uma visão holística de como funciona. Então, eu vejo como uma oportunidade para a educação, um plano de educação, em como promover o engajamento das partes interessadas sobre o processo e coisas do tipo. Joana, você quer responder? Sim, obrigado. Eu acho que isso é muito útil. Eu quero conversar com o time, eu vou trazer isso para o time. Eu não quero apressar as coisas, mas talvez eu possa promover um seminário, uma reunião, para ter qualquer feedback ou conselho sobre como essa educação pode ser promovida. Não tinha muita discussão sobre como o projeto seria estendido, a audiência do projeto ou a duração. Tem bastante material do DOE. A gente está tentando fazer alguma coisa mais digerível, com de 30 a 40 páginas e não 100 páginas. Mas tem bastante material. É difícil trazer isso de uma maneira, digamos, consumível. É um desafio que a gente não viu o tamanho, mas é um dos nossos objetivos. A gente quer trazer os comentários públicos, quer ter acesso a isso. A gente quer saber se a gente está conseguindo atingir esse objetivo, se esse documento realmente explica bem o que é o hidrogênio. Obrigada. Vamos para Lídia e depois a Sofia. Eu queria concordar com o que os outros falaram sobre educação. Eu sou uma dessas pessoas que não tem nenhum não tem nenhum respaldo técnico, né, informação técnica. Eu não sei, não entendo bem sobre esses termos. Não sei o que é se o hidrogênio é uma fonte de energia ou um carregador de energia. Não sei muito bem o que isso quer dizer. Então, eu acho que eu não sei também o que é um fuel cell, que é uma célula de combustível. Eu posso te mostrar um slide sobre o que é a célula de hidrogênio. Se você estiver interessado, eu posso mostrar. Eu não sabia que vocês teriam interesse, mas eu estou interessada, mas também estou tentando trazer aqui exemplos sobre o tipo de coisa que as pessoas possam se interessar. Não, sim, você está trazendo exatamente o que a gente está tentando atingir aqui, para definir. É um assunto altamente técnico. Quando a gente começou a trabalhar nisso 2 anos atrás, eu tinha uma ideia do que era célula de combustível, mas eu não sabia o que era tudo que envolvia hidrogênio. Então, eu entendo você. Sim, leva tempo. Eu acho que as maioria das pessoas como eu podem começar a aprender sobre coisas técnicas se a gente explica para eles numa linguagem simplificada e se algum desses termos são definidos. Alguém tem uma pergunta? So I see Sophia and then Kalila had raised her hand. Sure. Is that okay? Então, With, estou vendo a Sofia, depois a Kalila, que levantou a mão. Depois, Cheryl. Thanks. I knew I forgot something. The Pode one falar, other Sofia. thing Obrigado, eu esqueci só uma coisa. front of mind, Uma coisa que eu is the piece around incentives.
estou querendo falar, que eu esqueci, era a parte sobre incentivos. O Departamento de Recursos Energéticos, o Departamento de Energia tem alguns incentivos. Tem alguns incentivos e eu acho que uma pergunta ou preocupação que eu tenho é sobre essa questão dos incentivos, se isso vai ou não resultar em... Até se o hidrogênio for só uma parte de todo esse contexto, muitas indústrias estavam pensando que o hidrogênio pode substituir o gás natural, e quando isso chegou, o gás natural vai substituir, aliás, o hidrogênio vai substituir a infraestrutura de gás natural, e se isso for incentivado, tiver um incentivo do governo financeiro, o que vai substituir o hidrogênio e qual seria o benefício para as comunidades que sofrem mais o ônus. E do ponto de vista ambiental, a gente tem que ter bastante cuidado sobre essa questão de incentivos adicionais. E eu sei que é uma questão de equilíbrio, mas é uma preocupação que eu tenho. Então, obrigado por me deixarem falar mais uma vez aqui. Obrigada. Agora vamos para a Kalila. Eu queria falar sobre a questão, eu queria concordar com a questão do processo de educação ser robusto e transparente, porque seria legal ver por exemplo, hoje seria legal ver a apresentação antes, porque é difícil entender esses conceitos em tempo real, ainda mais quando é a primeira vez que muita gente aqui está vendo esses assuntos, inclusive eu mesma, e eu acho que eu recomendo fortemente que vocês incluam inclua alguém que tenha essa facilidade em educar, em termos simples, esse processo inteiro e aumentar o processo de engajamento, porque tem muitos termos na energia limpa que não quer dizer muita coisa para a maioria, das pessoas, né, como eu. E se isso não acontecer de uma maneira correta, as discussões não terão muita profundidade ou significado, porque as pessoas não vão poder engajar de forma informada. Então, é isso. Eu tenho umas preocupações sobre a segurança e como a gente consegue compartilhar essas informações com o público, para que eles possam fazer escolhas educadas sobre o que vai terminar acontecendo com a comunidade deles. Então, se eu entendi as coisas corretamente, essa tecnologia em potencial que está sendo desenvolvida pela indústria, e agora a gente está pensando que talvez seja uma boa ideia, eu queria saber se isso vai ajudar, porque parece ser uma pequena escala de descarbonização, a eletrificação parece que tem uma maior projeção, a gente não entendeu ainda como fazer essas coisas de uma maneira excelente, verdadeiramente excelente, tipo assim, será que vale a pena o tempo e o esforço? Porque tem uma capacidade limitada, então será que vale a pena passar tanto tempo numa coisa que talvez não tenha um impacto tão significativo? No ponto de vista da Sofia, algumas décadas mais para frente a gente vai falar da transição do hidrogênio para outra coisa. Então, vale a pena investir nisso? Outra coisa que eu fico preocupada também é a questão da água, que é um recurso extremamente precioso, e muitas partes do estado têm passado por secas, e em muitas partes do estado as pessoas não têm acesso à água potável. Então, por quê? Por que passar tempo investigando alguma coisa que vai talvez afetar um recurso tão escasso e tão precioso como a água, né? Em vez de investir em outras maneiras de promover a saúde e bem-estar das comunidades. Obrigada. Agora é a Cheryl que vai falar. Sim. Eu queria só começar dizendo que eu não sou cientista, né? Quanto mais eu ouço,
mas eu vejo que eu não sei, que eu sei muito pouco sobre produção energética, e quanto mais eu ouço, eu fico preocupada e bem alarmada, na verdade. Sobre o que eu falei um pouco mais cedo, eu fico pensando, parece perigoso. Tem vários perigos na produção de hidrogênio. Se vocês estão planejando isso, vocês sabem onde serão essas centrais de produção? Serão perto das comunidades de justiça ambiental? Geralmente, as coisas perigosas são alocadas para essas áreas. Você já tem um planejamento quanto a isso? E as forças destrutivas queria falar também da força destrutiva do que vocês estão fazendo. Olha, para responder, a gente não sabe. A gente está querendo ter certeza de que a gente tem regras, e depois a gente vai ter uma proposta para produção. Tem algumas oportunidades e requisitos para que a comunidade possa ter um engajamento nesse processo, que é semelhante à abordagem de políticas de justiça ambiental. Estão indo de maneira geral, então todas essas questões, essas instalações serão instalações privadas, então a gente quer ter regras, né, para que a gente possa lidar com isso de maneira correta. Eu concordo com você, a gente tem que entender os impactos e ter certeza de que eles serão mitigados ou anulados, né, também. Sim, eu vi a questão do impacto cumulativo, a gente também vai falar bastante de impacto cumulativo e não só falar do hidrogênio e o impacto que ele tem no ponto de combustão. A gente vai falar, esse é o desafio da nossa jornada, né, do projeto. E muitas vezes o hidrogênio vai ser produzido fora do estado, então tem a questão do transporte também, do armazenamento, porque tem 4 das centrais de hidrogênios que receberam fundos e outras centrais que não foram, receberam fundos, então eles pretendem usar gás natural para produzir hidrogênio. Se eles quiserem usar isso no país inteiro, a gente tem que considerar os impactos disso no estado, mas, claro, priorizar nossas comunidades e também trazer o impacto cumulativo para as comunidades no país. E a questão do perigo do hidrogênio? Desculpa, eu sou um pouco mais velha do que vocês, então eu penso na bomba H e nos abrigos. Quando eu era criança, não, pensa em Hindenburg, pensa mais em Hindenburg do que a bomba H. A grande questão de segurança é que o hidrogênio é inflamável. E é que nem gás natural. Então, tem regulamentações e regras bem restritas, bem rígidas. E a intenção do projeto é trazer essa questão da educação, e a gente quer também trazer essa questão para a comunidade sobre como essas regras de regulamentações vai ser transmitida para todos, mas realmente o hidrogênio é altamente inflamável. Mais uma vez, eu queria enfatizar de novo a questão da educação e eu agradeço quanto vocês estão ouvindo a gente aqui. Então, obrigado pelos esclarecimentos, mas vamos lá. Nessa jornada, vocês não vão fazer uma etapa de educação antes da liberação da jornada do projeto? É isso? Do roadmap? Não, a educação faz parte do projeto. A gente está vendo que as publicações, a publicação é no final da nossa primeira parte do projeto. Então, a gente quer ter um plano antes de começar a falar de hidrogênio. Legal. Eu tenho algumas sugestões sobre a questão do educacional, componente educacional, talvez fazer um glossário dos termos, talvez alguns vídeos gravados sobre hidrogênio básico, pode ser divertido e informativo, e pode ser um componente importante antes de trazer esses assuntos para a comunidade. As 2 perguntas que eu tinha sobre a sua apresentação, os exemplos que você deu foi Connecticut, Nova York e Washington, o estado de Washington. Ele já tem uma forma de implementação atual, é isso? Não, eles têm uma política ou um roadmap, que é
uma jornada, um projeto que nem a gente. Nova York publicou um roadmap e Washington State, o estado de Washington também, tem uma política que pode ser considerada migratória nesse sentido. Califórnia tem vários programas. Eu não falei da Califórnia porque a gente não tinha tempo ou energia para fazer pesquisa, mas a Califórnia tem bastante abordagem para o hidrogênio e eles aceitam isso em vários programas. Então, isso já acontece em alguns estados, é isso? Sim, sim, sim. Legal. Isso faz parte do nosso processo de educação, saber essas coisas. Outra coisa que eu queria falar é sobre uma colaboração entre 6 estados. Você pode falar um pouco disso? São 7, na verdade. São 6 outros estados, 7 com a gente. Todos os estados de New England, exceto New Hampshire, Nova York e New Jersey. O Departamento de Energia colocou o que eles chamam de um informativo pedindo propostas para sobre as centrais de hidrogênio. E depois eles decidiram, a gente não ganhou. A gente passou bastante tempo vendo isso e a gente percebeu que a gente precisa interagir em conjunto. Você quer dizer Massachusetts ou? Não, Massachusetts. Eu acho que Massachusetts, Connecticut ganhou da gente. Nova York também ganhou. Então, a gente estava... Rhode Island também parece que está no mesmo barco que a gente, em Vermont, em Maine. Eu acho que eu estou perdendo... Ah, New Jersey. A gente está tudo no mesmo nível. Tinha muito dinheiro envolvido. A gente queria ver se a gente poderia ter alguma vantagem nesse processo. A gente viu que a gente precisa de uma melhor estratégia para lidar com isso. Tem um direcionamento a nível federal para que a gente possa colaborar em vez de competir por dinheiro? Eles continuam abrindo essas licitações, né? Solicitações, para relacionadas a hidrogênio. A maioria delas são colaborativas, entre múltiplos estados. Outras falam de tecnologias específicas e usos específicos, então são licitações individuais, coordenadas num processo em conjunto. Você acha que seria uma prioridade para Massachusetts ver isso a nível regional? Sim, a gente vai continuar a falar disso na semana que vem com o pessoal de Nova York, por exemplo. A gente teve uma ligação com Connecticut e Rhode Island e Nova York também sobre esse assunto. Como eu falei, a gente é um pouco diferente porque nossos estados são bem entremeados do que o resto do país. A gente precisa coordenar porque muitas dessas coisas envolvem transporte interestadual, como a Joana falou. A gente não vai necessariamente produzir o hidrogênio, mas alguém perto da gente, do nosso estado, vai produzir, talvez no Midwest, no Centro-Oeste ou no Atlântico. A gente quer coordenar esses esforços. Mais alguém? Sim, rapidamente. Senhora Fraser Cook mandou uma mensagem dizendo que saiu da conversa, precisava sair, mas queria falar da preocupação dela sobre os impactos na água. Ela disse que nas grandes metrópoles americanas a água vai ser racionada. Na América do Sul. Eu queria falar sobre isso. No DOER, no nosso sistema de arquivamento, a gente tem um glossário para o nosso próprio uso, porque a gente não entende necessariamente todos os termos. Então, eu entendo amplamente que vocês precisam ter essa base de conhecimento e tem que ver qual o nível de alfabetização do Estado também. Isso tem que ser levado em consideração. Ok, obrigado. Eu acho que a gente já usou todo o tempo para perguntas e respostas. Muito obrigado por vir aqui fazer a apresentação. Eu acho que a gente não tem tempo para uma outra rodada de perguntas e respostas, a não ser que... Deixa eu ver. Tem alguém com a mão levantada?
Não tem perguntas, não tem ninguém com a mão levantada. Tem alguns comentários na sessão de perguntas e respostas. Ah, e tem alguém presencialmente que quer falar. Pode falar e depois a gente vai ler os comentários do chat. Nicola Chappelle, first and foremost, Koyuk native, mayor of East Hampton and the president of the Mass Tem uma Municipal. pergunta para Clay Native. Bom, queria agradecer por todos por virem aqui. O trabalho do seu conselho é muito importante e necessário em tempos em que os prefeitos no estado inteiro estão enfrentando as mesmas preocupações que foram trazidas aqui hoje. Uma das coisas que me veio em mente sobre esse tópico é a questão da educação. E eu acho que não é somente sobre hidrogênio. A gente está vendo a questão da colaboração com East Hampton, em uma organização internacional também de viabilização gráfica sobre hidrogênio, ou workshops na comunidade. Eu sempre falo sobre isso nos conselhos e também ensino nas escolas públicas, e eu acho que é um ótimo ponto de partida. Eu não entendo as dificuldades técnicas sobre o que é hidrogênio limpo e tal, mas fico bem interessada na questão municipal por algumas razões. Uma delas sendo a questão da tecnologia e o trabalho que o FEMA está usando para tratar para usar água tratada para hidrogênio. Eu acho fascinante. Eles têm um motor que combina eletricidade, energia elétrica e hidrogênio e vai mais ou menos a 50 milhas. A 50 milhas e faz parte de algumas cidades pequenas, algumas partes de East and West Hampton, Southampton, Holyoke. E no verão, esse motor pode ser quando for tiver eletrificação, vai ser difícil. Pode também ajudar em manter as temperaturas em 40 graus, não é fácil. Eu acho que talvez a gente não possa servir todas as áreas e talvez tenha um potencial para que aconteça uma espécie de micrópolis que usam soluções de energia limpa e conhecem o hidrogênio e os perigos. E observando isso do ponto de vista colaborativo, aqui em East Hampton, a gente compartilha bastante terra e água. Em Holyoke, a gente também compartilha o espaço. Eu acho que é uma forma de estabilizar os aterros e as células de terra, e a capacidade também para entregar energia em um espaço centralizado. Mais uma vez, queria falar de novo da água tratada. Eu passei um tempo no Meio Oriente e alguns países, especialmente Israel e Jordânia e Arábia Saudita. Eles têm bastante uso de água tratada que gera energia para gerar energia que foi tratada, né? Eles usam para plantar sementes e fazer vinho e cerveja. E também tem o uso potencial de hidrogênio. Eu não sabia que eles faziam isso. Tem uma indústria particular também que fala do reuso da água tratada, e eu acho isso muito importante. Isso me faz pensar. Tem comunidades que têm 5 reservatórios e a água parece que não vai ser escassa, mas eu queria falar desse assunto em particular.
esse slide específico aí, essa apresentação de slides, eu vejo uma dificuldade para a transição de hidrogênios baseado em para veículos baseados em hidrogênio. A gente precisa fazer um plano de ação climática profundo, com profundidade, e a gente não pode, talvez, ter uma frota de energia limpa num estado do que eles chamam de French Clean Energy, porque a infraestrutura é mais velha e mais pobre, e a infraestrutura elétrica da cidade ainda não está bem desenvolvida. Oh, por favor, você pode... você tem pouco tempo para terminar o seu comentário. Ah, sim, desculpa. É que o comentário... desculpa, é que as consequências pesam mais sobre as pessoas pobres, né? Bom, é isso. Obrigada. Agora vamos ler as perguntas e respostas do Q&A, as perguntas e comentários do Q&A, da caixa de perguntas e respostas. Então, essas perguntas vieram durante a apresentação, tá? Alguns talvez foram sobre algum slide específico ou sobre o contexto. A primeira é de Kristen Mello, que falou assim: eu não fazia ideia sobre esse palestrante e eu juro por Deus, eu fiquei feliz em poder perguntar para você sobre isso, porque quando eu perguntei para as pessoas de Springfield o que pode contaminar nossa água, eles pararam de falar comigo. Eu sou conselheiro municipal em geral e presidente do Comitê de Recursos Naturais. Em seguida, temos a questão, o comentário de Michael Sales, que disse a ser abordado no momento apropriado da reunião. Ele disse: você tem alguma opinião sobre como a cadeia de suprimento de energia eólica offshore beneficiará Holyoke? Próxima questão, David Dow disse: a apresentação do Massachusetts DER sobre o H2 Roadmap, sobre a jornada, é um exemplo perfeito sobre a abordagem inadequada discutida pelo National Environment Justice Advisory, ou NEJAC, ou o staff DER. A equipe estadual do DER desenvolve o plano em busca de comentários da população de justiça ambiental sobre a versão preliminar do plano. Essa apresentação foi muito técnica e longa para pessoas de base, pessoas locais entenderem e comentarem. Como é que o DER pretende abordar essa lacuna na comunicação? Outra questão, a Kristen Mello, que disse... Quabbin? Eu não sei se eu pronunciei corretamente. Quabbin alimenta os residentes do leste de Massachusetts. Foi profundamente insensível dizer que aqui as pessoas com água potável, solo e corpos permanentemente contaminados por PFAS. Outro comentário. Kristen Mello falou, ele vai conectar os Estados Unidos ou a gente ao Quabbin, ou conectar os Estados Unidos ao Quabbin, não sei. Temos outro comentário de David Dow, que disse: como cientista marinho aposentado, o diabo do H2 Roadmap está nos detalhes. Quer dizer, o problema está nos detalhes e no quadro geral de como alcançar a neutralidade de carbono até 2050, onde a população de justiça ambiental recebe os benefícios sem maiores encargos. Um foco do EPA e NEJAC, são os acrônimos, né? EPA e NEJAC. Depois temos um comentário da Kristen Mello que fala... Ela fala, talvez isso foi de um específico, um dado específico, falou assim: em qual caixa? O que tem na caixa? O que vai para o ar quando... o que sobe para o ar quando é aceso, né? E depois o que vai para a água. E o outro comentário foi: eu trabalhava no departamento de energia dos Estados Unidos como engenheiro ambiental, o que me ensinou a falar para as pessoas em uma linguagem acessível, o que eles podem entender. Isso é altamente apreciado. Isso é a parte mais sensível no processo de decisão, mas é possível explicar as coisas complexas e conceitos complexos de maneira compreensível. E eu queria passar um número de telefone, que eu não vou ler em voz alta, mas eu vou passar para o conselho. Obrigada. Temos mais um comentário presencial? Ok. A gente veio para Holyoke por isso, para ouvir vocês.
Obrigada, meu nome é Nathan, aqui de Holyoke. Uma das preocupações é sobre produção de veículos elétricos e baterias. O processo é muito poluente e tem impactos no meio ambiente. Então, algumas preocupações deveriam ser levantadas nesse tipo de tecnologia e o impacto da mineração no meio ambiente, da energia e da carbonização, e do carbono que é gerado na manufatura e na infraestrutura, geração da infraestrutura. Obrigado. Obrigado. Alguém mais tem algum comentário? Acho que não. Alguém levantou a mão. Let me. Sorry, do we have a concern around interpreter popping off at a certain time? Yes, I gave them until 8:30, Okay. so Os intérpretes vão ficar aqui até o final? Sim, 8:30 da noite. Não tem problema nenhum. Okay. Stephen Buckley, você pode tirar do mudo. Thank you. Can you hear me? Obrigado. Consegue me ouvir? Thank you. Yes, as you heard, I left. Sim, como você ouviu, eu deixei um comentário aí was read out loud, and I appreciate that, and I appreciate que foi lido em voz alta. Agradeço por vocês serem lido em voz alta. and hear what people E também agradeço o esforço de vocês entrarem em contato e ouvir as pessoas. Eu queria somente reiterar It is possible to que explain é possível explicar understandable and tudo isso de uma maneira que seja compreensível e talvez até divertida. you can make something entertaining, then you're Porque se você consegue tornar algo divertido, você consegue com certeza gerar engajamento nas pessoas. Então, eu queria enfatizar o que alguns dos membros do conselho falaram, que não têm conhecimento técnico, mas querem entender o que está sendo dito. E se os membros do conselho não entendem o que está sendo dito, talvez vocês possam colocar a mão na cabeça e pensar como é que a gente vai tornar isso mais acessível e compreensível e envolvente, né? Uma das maneiras talvez seria, se você não consegue explicar para um membro da sua família, sempre foi a regra que a gente usava. Se eu consigo explicar para um membro da minha família de uma maneira interessante, então eu precisaria melhorar o meu trabalho. Então eu queria só transmitir essa ideia para vocês. Obrigado pelo seu tempo hoje. And with that, I think first of all, thank you so much to David and his Muito obrigado. Obrigado também ao time. Obrigado, Joanna, por estar aqui, e o David também, e outras pessoas do Departamento de Energia, de Recursos Energéticos que vêm trabalhando conosco. E a nossa próxima reunião será em julho, 11 de julho. Então, nosso cronograma seria nos reunirmos a cada 2 meses, na segunda terça-feira do mês. Então, isso cai dia 11 de julho e será em Lynn, na cidade de Lynn. Então, para as pessoas do público, a gente vai anunciar depois o local exato que vai ser, mas será em julho, tá? E com isso, eu vou pedir que alguém faça, por gentileza, uma moção para encerrar a nossa reunião. Posso fazer uma pergunta antes de encerrar? Sim, pode, então. Vamos adiar o adiamento, o encerramento da sessão. Nas últimas reuniões, a gente falou se a questão foi levantada sobre grupos de trabalho nesse conselho, porque um dos desafios que a gente enfrenta, como todos, é que quando a gente tem essas reuniões, só tem um tempo limitado para discussões gerais sobre tópicos específicos. E, basicamente, eu vejo que eu acho que é valioso ter grupo de trabalho para os membros do conselho possam entender melhor alguns assuntos e discutir aspectos que possam melhorar esse processo e torná-lo mais eficiente. Então, eu queria saber em que pé anda essa questão. Olha, a gente não conseguiu se encontrar entre as reuniões do Conselho de Justiça Ambiental, e a gente quer se certificar de que a gente está respeitando a lei de reunião aberta
e que o conselho se encontra sempre de maneira aberta, público, e também que haja acessibilidade linguística nas reuniões do conselho também. Então, eu mandei mensagem para o General Counsel's Office, que é o departamento departamento do Conselho Geral, e eu falei que a gente tinha algumas opções, seria nos reunir a cada 2 meses e depois talvez trazer um update. Talvez a gente possa se reunir em julho, fazer alguma recomendação, não sei. Eu estou falando por mim mesma, mas eu sei que tem outros conselhos estaduais que têm uma estrutura de grupos de trabalho. Então, eu fiquei curiosa sobre como isso acontece, né? E sei lá, talvez a gente possa trazer essa questão para desenvolver melhor essa ideia e explicar para os membros do conselho sobre quais são as restrições e as possibilidades, porque eu acho que isso está tendo um impacto no progresso do trabalho que a gente foi encarregado em fazer. Não, olha, com certeza, antes de eu entrar para a administração, eu acho que os membros dos conselhos, do Conselho Geral, alguns membros vieram aqui para falar um pouco sobre isso, mas talvez seja uma boa ideia fazer isso de novo. No que diz respeito a quais são as regras, a gente pode fazer trabalho dos subcomitês pelo Zoom, se é permitido, se não, qual é o caso. Então, realmente, talvez eu possa trazer uma resposta sobre os requisitos legais e o procedimento. Desculpa, eu estou trazendo sempre uma resposta, talvez, que não responde, mas, enfim, alguém pode fazer a moção para encerrar a nossa reunião? Eu faço a moção, alguém apoia? Eu apoio. Então, está encerrada a reunião de hoje. Muito obrigada a todos. Até mais. Obrigado por estarem aqui virtualmente e presencialmente.